Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, e hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo. Mas antes, como de hábito, vamos fazer a nossa oração e a leitura da nossa página. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, a lição de hoje é de número 76, Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bem tido de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como a expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então vamos convidar o nosso amigo e irmão Sérgio para fazer a nossa oração inicial. Então, meus irmãos queridos, companheiros, vamos nesse momento agora deixar nossos problemas de lado, deixar nossas preocupações e aproveitar esse pouco momento em comunhão com os bons espíritos. Querido Mestre Jesus, nesse momento em que estamos aqui reunidos em seu santo nome, queremos vos louvar, Senhor, por tanta luz, por tanto amor, por tanta alegria em nossos corações. Queremos vos louvar, Senhor, por existir casas que nesse exato momento estão falando em seu nome, falando das tuas máximas, falando dos teus ensinamentos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre, por esta vida que estamos aqui passando por momentos de aprendizado, aonde, com certeza, Jesus, com o seu auxílio, com os teus ensinamentos, vamos conseguir dar mais um passo em nossas vidas. Obrigado, Mestre, pela família que nos emprestastes. Obrigado, Mestre, pelo trabalho, pela casa, por tudo que nos tem dado, Senhor. Mas, Pai, nós da Casa Espírita, nesse exato momento, queremos vos dedicar, Jesus, essas energias salutares a tantos irmãos nossos que não podem chegar a uma casa de estudo, que não tem um lar, que não tem uma roupa, que não tem uma comidinha. Senhor Jesus, que aonde quer que eles se encontrem, que a sua luz se faça presente, o seu amor, e que toque os corações da humanidade, para que possa modificar o quanto antes esse cenário, Jesus. Assim, Mestre, humildemente nós vos pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, quem vai começar hoje conversando conosco sobre alguns itens do livro Obras Póstumas é a nossa irmã Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, boa noite a todos.
Hoje a gente começa o item falando sobre publicações espíritas. E essa publicação ocorreu na Sociedade de Paris, através do médium Senhor M, em estado sonambúlico. Tá? Isso foi em agosto de 1867. Bom, antes da gente ter a comunicação desse espírito, né, Senhor M, a gente teve uma nota, né, um comentário do Senhor L, que acabava de anunciar que se propunha a fazer a divulgação, não a divulgação, mas as obras espíritas por um preço fabulosamente mais barato, né? Reduzido, fabulosamente reduzido. E aí, claro, né, que isso cria uma certa expectativa, né? Cria uma certa, né? Nossa, será que vai conseguir, né, fazer com que essas publicações sejam realmente mais em conta? E aí, nessa mensagem, né, nessa comunicação em estado sonambúlico, o senhor M, ele faz um alerta, né, para Kardec, né? E aí, dentre os alertas, né, que ele dá, ele comenta que, apesar de já termos muitos espíritas, né, já serem em grande número, ainda tem muitos que não se comprometeram ainda não entenderam ainda o alcance moralizador da doutrina, né? Os ensinamentos que a doutrina traz, que são os ensinamentos nada mais, nada menos de que Jesus trouxe para a gente há mais de 2000 anos. Então, às vezes, né, quando aparece uma pessoa assim, empolgada, né, prometendo, querendo fazer de tal forma e tal forma, às vezes nós, até trazendo para o nosso dia a dia, a gente acaba, né, se empolgando e comprando aquela ideia, né, e aceitando aquela ideia. E aí, nesse caso aqui específico, esse irmão, ele faz esse alerta por quê? Porque Kardec de uma certa forma, estava sendo ali um pouco alvo, né, de muitas ideias, né, de muitas perseguições. Então, de uma certa forma, a espiritualidade o tempo todo estava ali tentando auxiliar Kardec, tentando orientá-lo para que ele não caísse, né, em certas armadilhas, digamos assim. E aí ele fala, né, que esse espírito fala para Kardec que temos que desconfiar das decisões de grande generosidade, né? Que muitas das vezes a pessoa ela está utilizando aparentemente de boa fé, mas que nada mais nada menos do que uma falsa ideia do que ela pretende, né? E aí esse irmão ainda fala para Kardec, para ele relevar a comunicação que esse espírito fez, ou seja, para ele não levar em consideração essa ideia, né? Mas no final ele fala: pretender dar uma coisa a preços impossíveis, sem prejuízo, é ocultar a especulação. Fazer ainda mais, dar de graça, a pretexto de excesso de zelo, a título de brinde, todos os elementos de uma doutrina sublime, é o cúmulo da hipocrisia. Espíritas, tomai cuidado. E aí, quando eu li esse último parágrafo, eu, assim, eu tive, né, uma visão, assim, de tantos espíritas que a gente viu ao longo desse tempo, que não deixaram, né, de exercer sua profissão, né, não deixaram de trabalhar e continuaram com a divulgação da doutrina espírita, continuaram no trabalho espírita. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ilusão, né, de que, para eu conseguir isso, eu tenho que abrir mão daquilo. Não, a gente pode conciliar, sim. Né? Então, quando ele fala a preços impossíveis, sem prejuízo, né? Quer dizer, é uma ilusão. Então, nesse primeiro tópico, né? Esse irmão, ele trouxe esse alerta, né, para Kardec, para que ele relevasse essa ideia. Até porque, como ele diz mais aqui embaixo, não daria certo, né? Porque você tem que levar em conta uma série de coisas, uma série de situações, e acabaria em prejuízo, tá certo? No outro item, acontecimentos, que também ocorreu na Sociedade de Paris, através do médium Senhor D, em agosto de 1867,
Ele começa falando que a humanidade, ela é como uma criança, né? Ela tem as fases, né? Vai passando de fase, vem a fase da infância, vem a fase da adolescência, da juventude. Ou seja, a humanidade é como se ela começasse, né, imatura, e com o tempo ela ganharia maturidade, crescimento, entendimento. E aí ele faz esse comparativo, né? Que a humanidade, ela vai se desenvolvendo como uma criança, né? Até chegar nessa fase adulta. E aí ele fala que com esse amadurecimento, a gente tem que trazer o quê? A solidez, a gente tem que trazer o quê? A progressão da lógica, a gente tem que ter um entendimento, né? A gente tem que estar aberto, né? E ao mesmo tempo atento a tudo à nossa volta, né? E aí tem um trecho que ele coloca assim: do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, peculiares particularmente a certos períodos da vida, também a humanidade tem as suas crises de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. Então, ele vem pontuar isso para Kardec, né? Que ele, né, no caso Kardec aqui, para que ele entenda que há momentos em que, assim como a humanidade, né, todos nós, né, individualmente, passamos por situações, né, por momentos diferentes. E mais à frente ele coloca: participando simultaneamente das coisas do passado e das coisas do futuro, dos sistemas que ruem, das verdades que se fundam, tende o cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez, da progressão e da lógica, se não quiserdes ser arrastados ao sabor das ondas. Então, nesse ponto, esse irmão, ele tenta esclarecer que, apesar do que vier, né, do que vier a acontecer, que a gente opte sempre pela solidez, né, que a gente opte sempre pela lógica, que a gente não perca o raciocínio, né, que a gente consiga realmente separar uma coisa da outra, que a gente consiga refletir e ver qual é a lógica, qual é o sentido, para que a gente não caia em armadilhas, né? Mais à frente ele coloca: meu celular caiu, desculpa. Mais à frente ele coloca: ai dos que não hajam preparado um abrigo para si. Ai dos fanfarrões que forem ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Ai dos que afrontarem o perigo com a taça na mão. Que terrível decepção os espera. A taça que empunham não lhes chegará aos lábios antes que eles sejam atingidos. A obra, pois, espíritas, e não esqueçais que todos deveis ter prudência e providência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos deles. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Então, aqui, esse irmão, ele claramente, né, vem colocar uma postura necessária naquele momento, vem trazer, né, que seria a postura o quê? Da prudência, né? E qual seria a nossa âncora? Qual seria o nosso escudo? A sabedoria, né? A gente poder ter sabedoria de agir, né? Ali na situação, ele se referindo a Kardec, saber agir naquela situação, né? E que abrigo seria esse, né? Qual seria esse abrigo? Seria o equilíbrio, né? O melhor equilíbrio para todas as situações, melhor abrigo para todas as situações é o equilíbrio. É você poder pesar as situações, não agir, né, sem a previdência, né? Não agir sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã. Então, essa comunicação trouxe isso para a gente poder usar a previdência no sentido que de ver antecipadamente os acontecimentos. Não no sentido aqui, mediunicamente, que esse irmão coloca, mas no sentido mesmo da lógica, de você, quando agir, né, aqui mais diretamente a Kardec, ele ter essa noção previamente dos fatos que iriam acontecer e não agir com imprudência, né? Agir sim com sabedoria, ter a sua âncora, né? Que seria nada mais, nada menos que a sabedoria, para não cair aí em percalços, em obstáculos desnecessários. Então, essa é a visão que esse irmão tem, passou, né, transmitiu para Kardec nesse ponto, nesse tópico aqui dos acontecimentos.
Tá bom? Vou passar aí para o Humberto. Valeu, Luciana, obrigado. Tem um comentário aqui, mas antes de registrar o comentário, vamos agradecer a presença de todos, né? Boa noite ao José Costa, a Glória Costa, ao Edson Costa, a Selma Trigo, ao Sebastião Amorim, a dona Cátia, a dona Leovalda e todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Uma excelente noite a todos. Temos aqui dois comentários sobre o seu estudo, Luciana. Os dois são da Selma, que Chico Xavier foi um grande exemplo. Ele era funcionário e mesmo assim tinha sua missão junto aos espíritos, né? Aquilo que eu estava colocando. Não precisou deixar de trabalhar para poder se dedicar à doutrina, né? A razão é a base da doutrina espírita. Para tal, é preciso estudar para conhecer e saber a lógica doutrinária. Certo? Quer fazer o comentário? A gente tem o Chico, tem o Divaldo, né? A gente tem tantos exemplos, né? Que a gente sabe que não abandonaram a seara espírita, mas também não abandonaram a sua profissão, porque a gente sabe que todos nós precisamos, né? Ter, né? Que prover das coisas, né? Materiais, e para isso é necessário o trabalho, né? Material. Mas nem por isso eles deixaram o trabalho espiritual de lado, né? E é o que todos nós fazemos, claro, né? Que a gente vai resguardar as proporções, né? Não comparando aqui ao Chico, nem ao Divaldo, mas assim, como todos nós, trabalhadores da Casa Espírita, como todos trabalhadores da Seara do Bem, seja com rótulo espírita, com rótulo católico, enfim, ou sem rótulo, tanta gente aí que faz tanto trabalho no bem, né? Mas que não deixou misturar, né? Quer dizer, soube separar direitinho, né? Para que realmente a lógica estabelecesse, né? Porque você precisa prover do dinheiro para poder sanar suas necessidades materiais, mas sem deixar também de prover das necessidades espirituais. Show, Luciano. Então, vou dar continuidade ao estudo desse capítulo, e ele fala sobre a Gênese, né? Tem dois textos lá dos Espíritos que falam sobre a Gênese. E é engraçado, prestem atenção nas datas, que ele comenta assim, que em setembro de 1867, os Espíritos pediram a Kardec que não demorasse para publicar o livro A Gênese. Eles queriam que o livro chegasse antes de um conflito europeu que de fato ocorreu, que foi um conflito entre a França e a Prússia, né? Que desencadeou vários conflitos que culminaram com a Primeira Guerra Mundial. Além disso, eles tinham uma outra preocupação, que era com a saúde de Kardec, né, da qual ele não deveria se descuidar. Isso em 1867. Então, Kardec, de fato, ele adiantou o estudo e publicou a primeira edição da Gênese em janeiro de 1868. Porém, em fevereiro ainda daquele ano, de 68, os Espíritos mandaram uma segunda mensagem sobre o livro A Gênese para Kardec, né, informando que era necessário fazer algumas modificações naquele livro. E aí Kardec atualizou, revisou, ampliou o livro e publicou a quarta edição em 1869. E em março de 1869, Kardec viria a desencarnar. Olha que interessante, né? A mensagem, o desenvolvimento do trabalho, a revisão, a publicação e logo depois Kardec desencarna. Então isso revela para nós que, primeiro, os espíritos eles têm um planejamento preciso, né? E tudo vem no seu tempo certo. Então, por exemplo, se a gente pegar aquele exemplo da lagarta e da borboleta, se a gente quiser adiantar o nascimento da borboleta, a gente acaba matando, né? Porque se a gente quiser auxiliá-la removendo o casulo, a borboleta não vinga. Se a gente quiser, a gente semeia e tem um tempo da colheita. Cada plantinha tem o seu tempo da colheita. Eu não consigo adiantar esse tempo, né? Então, tudo sim tem seu tempo. E a Gênese, ela chegou no momento oportuno, né, o momento em que a humanidade estava madura, né? Então, quando houve essa possibilidade de compreensão melhor das coisas, né, ela chegou e nos trouxe revelações muito importantes, né? Então, os espíritos que se comunicam ali com Kardec, eles previram que essa obra seria um sucesso a nível filosófico. E ela veio explicar muitas coisas que até então era tido como dogmas, né, como verdades absolutas, inquestionáveis, mas verdades que acabavam limitando o nosso horizonte de entendimento. Então, a Gênese ela vem responder a vários questionamentos. Por exemplo, da onde eu vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou?
né? Ela nos fala da individualidade da alma, da nossa imortalidade. Ela fala da reencarnação como uma questão de justiça, que nos explica sobre o amor e misericórdia de Deus. A Gênesis, eu particularmente, eu adoro a Gênesis, né? Eu tenho uma grande admiração por esse livro, né? E ela fala muitas coisas importantes. Ela fala também sobre Deus, né? Não mais de um Deus tribal, né? De um Deus seletivo, de um Deus vingativo, de um Deus que condena seres ao inferno sem direito à recuperação, né? Mas de um Deus universal, de um Deus criador de todos nós, de um criador de todo esse universo. Um Deus que dá, sim, limites para o mal, né, no seu aspecto de justiça, mas um Deus que também é misericordioso, né, dá sempre para nós a oportunidade de nos regenerarmos, de nos recuperarmos. A Gênesis também fala de um Deus Pai, né, e se fala de um Deus Pai, como Jesus nos disse, somos todos irmãos. Um Pai de amor, um Pai que não precisa de intermediários, nem entre os encarnados, nem entre os desencarnados, para a gente falar com Ele. Né? A Gênesis nos fala que a gente pensa em Deus, a gente se comunica diretamente com Deus. Esse livro também nos fala sobre a providência divina. Né? Deus não criou o universo, não criou as leis universais, os espíritos, os mundos, e agora está de braços cruzados assistindo. Ele continua atuando ativamente no mundo, né? Atuando também para nos conduzir ao bem, que consequentemente vai nos trazer a verdadeira felicidade. A Gênesis nos fala ainda sobre os atributos de Deus, né? E que a gente deveria sempre analisar todas as filosofias que nos cheguem através desses atributos. E se algo faltar nessa filosofia, de qualquer um desses atributos divinos, é porque há algo de errado com essa filosofia. Então, quando alguém vem te apresentar uma filosofia, na política, em qualquer lugar, verifica se está de acordo com os atributos de Deus. Se estiver faltando algo de bondade, de justiça, de amor, de qualquer um dos atributos que a gente estuda na doutrina espírita, desconfia que aquela filosofia tem algo de errado. A Gênesis também nos fala sobre a origem do bem e do mal, né? Qual é a origem do bem e do mal? Se Deus criou tudo, será que Deus também criou o mal? A Gênesis nos explica que, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio e que o mal se origina do exercício desse livre-arbítrio de maneira desconectada de Deus. Quando a gente não exerce o nosso livre-arbítrio de maneira a estar em comunhão com Deus. Mas ela também nos fala que esse mal é limitado em sua expressão, enquanto o bem é ilimitado. A Gênesis nos fala sobre o instinto e a inteligência. Fala-nos do cuidado de Deus com todas as criaturas, desde o vermezinho até o homem, do princípio inteligente que vai evoluir e um dia vai atingir a condição do espírito humano. Do espírito humano, como nós estamos, até o espírito angélico. Do espírito angélico até um Cristo. Então Deus cuida de toda a sua criação, não abandona ninguém e ama todos igualmente. A Gênesis também nos fala sobre a astronomia, né? Fala sobre a criação de todo o universo. Falou em espaço-tempo, que é a teoria da relatividade, antes mesmo de Einstein chegar ao mundo. Né? Fala sobre as leis do universo, sobre os sóis, sobre os planetas, sobre as galáxias, sobre a vida universal, porque a vida no universo ela pulsa. Né? Não é só a Terra que tem vida, mas fala sobre a vida em diversos mundos. A Gênesis nos fala sobre a geologia, sobre a formação da Terra, sobre como a Terra se formou, os períodos e eras geológicas. Fala sobre a gênese orgânica, como surgiu a vida orgânica aqui na Terra, né? As primeiras formas de vida material, a sua evolução, até chegar no ser humano, né? Que permite a expressão do espírito, né? Através da razão, do sentimento. Fala-nos na gênese espiritual, então ela fala sobre o princípio espiritual, a união do espírito com o corpo, a reencarnação, a emigração e imigração de espíritos entre os diversos mundos. Fala de um tema que é do paraíso perdido, a sensação que espíritos que tiveram, né, que imigraram para cá, para a Terra, que sentiram a sensação do paraíso perdido, pois estavam em mundos mais desenvolvidos. E a mesma sensação que espíritos que estarão emigrando aqui da Terra para outros mundos irão sentir nesse período de transição. Né? A Gênesis fala sobre os 6 dias da criação. Será que
a criação ocorreu de fato em 6 dias? Ou será que esses 6 dias têm um simbolismo, né? Ela fala também sobre Adão e Eva. Será que toda a humanidade surgiu a partir de um casal? Ou será que há uma simbologia muito interessante, aliás, e muito importante, por trás do Adão e Eva, né? A Gênese fala ainda e tenta explicar os milagres de Jesus, abrindo campo para uma margem de estudo muito interessante do Evangelho. Então, ela explica os milagres através à luz do Espiritismo, fala sobre os fluidos, sobre o perispírito, sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, sobre a obsessão, sobre a possessão, sobre os sonhos. Então, explica as curas de Jesus e fala até sobre um tema, né, que é um certo tabu, que é o desaparecimento do corpo de Jesus. Né? Então fala, será que Jesus ressuscitou em corpo? Ou, na verdade, ele se mostrou em espírito? Né? Então, e o seu corpo, na verdade, teve um outro motivo por ter desaparecido. A Gênesis nos fala ainda sobre a predição do Evangelho, sobre os sinais dos tempos, sobre a nova geração que chegará aqui na Terra, que já está chegando, para transformar esse mundo junto de nós aqui. Então, a Gênesis ela é um tratado de aliança entre a ciência e a religião. É a prova de que ambas podem andar juntas, de mãos dadas. É uma grande viagem. É uma grande viagem, cuja origem é Deus. O meio é todo o nosso processo de evolução. E o destino é a nossa comunhão definitiva com o Pai. A Gênese tem por grande característica a ampliação da nossa visão, do nosso entendimento. Então a gente sai do entendimento estreito do mundo material, da visão limitada dos dogmas, para uma visão ampliada do universo. E essa visão ampliada, ela nos ajuda imensamente a transformar os nossos conceitos, a transformar a nossa vida, a nossa forma de encarar a vida e a nós mesmos. Então, só dei aqui uma palhinha da Gênese, mas é um convite para que cada um de nós busquemos estudar esse livro, porque ele é extremamente importante. Eu vou botar um comentário aqui do Renato, que a Gênese nos faz repensar nosso papel na criação. Deixamos de nos achar pequeno perante o infinito do universo, até porque ela nos mostra que nós fazemos deste amor ilimitado do Pai. É muito interessante. É isso mesmo, Renato. Então, vou passar para o Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. Vamos continuar nosso estudo aqui e eu vou me atentar aos conselhos que foram dados a Kardec. Luciana já falou aí, né, dos conselhos, né? E nós já vemos estudando esses conselhos que os espíritos se direcionavam diretamente a Kardec. Né? Um deles nós estudamos um pouco atrás, até o Humberto comentou, da saúde de Kardec, que ele deveria cuidar da sua saúde, que tinha que ter cuidado com a saúde, não podia descuidar da saúde, que o corpo tinha um tempo para descansar, para trabalhar e para descansar, entendeu? Então, Kardec recebia aquelas mensagens diretas dos espíritos. E aí é interessante que nesse estudo agora, nesse pequeno, é um pequeno item que a gente acha que tem pouca coisa, né, Luciana? A gente acha que os itens têm poucas coisas, mas como a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ele é profundo, ele traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E os conselhos para Kardec são os conselhos para todos nós, porque é assim que os espíritos fazem. Quando eles enviam um conselho a uma pessoa, nunca é direcionado somente àquela pessoa. Ela é sempre direcionada a um todo, a uma comunidade, à humanidade. Então, eles aconselhavam diretamente a Kardec que deveria cuidar das suas obras particulares, que deveria, inclusive, reeditar uma obra particular dele, que não deveria abandonar aquele trabalho. Aconselharam Kardec das questões espirituais, aconselhou Kardec com a questão da saúde, né? A questão de títulos que deveriam usar, algumas coisas que deveriam corrigir no livro. Então, estavam ali ligados diretamente a Kardec, porque nós sabemos que era uma missão muito importante para a humanidade, porque ali estava acobertado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito da Verdade,
né? Então, esses espíritos estavam diretamente ligados a Kardec, o tempo todo, aconselhando, dando força, dando coragem, alertando, para que ele pudesse seguir a sua missão. Olha que interessante. E aí, nós simples mortais, nós que temos pequenas missões, mas que são missões, nós também recebemos esses conselhos? Sim, o tempo todo, meus irmãos. O Humberto falou aí, agora deu um apanhado da Gênese. Quantos ensinamentos, quantos conselhos tem ali naquele livro? Se a gente buscar o livro dos Espíritos com as perguntas e as respostas, cada pergunta e cada resposta é um conselho, é um entendimento. Se nós buscarmos o livro dos médiuns, onde se educa o médium, onde o médium vai aprender como se proceder mediante a uma mediunidade honesta, uma mediunidade com Jesus, tendo o cuidado de não cair em enganos, saber como se lidar com a obsessão. E nós sabemos que eles aconselham que devemos acolher esses irmãos. A casa espírita acolhe esses irmãos. O conselho é acolher, a oração é amor. Então, aí nós vamos lá para o Evangelho, que é do começo ao fim, só de conselhos. Só conselhos maravilhosos, né? Os conselhos de Jesus, onde o Espírito da Verdade já nos dá um conselho muito importante para todos nós, e com certeza que serviu também para Kardec. Primeiro conselho, espírita, amai-vos, né? Humanidade, amai-vos, pessoas, amai-vos, segui os ensinamentos de Jesus, amai-vos uns aos outros. Primeiro conselho do Espírito da Verdade. O segundo, instruí-vos. Por que instruirmos? Porque ao instruirmos, ao lermos esses livros, ao lermos os livros complementares, ao lermos as mensagens doces de Chico Xavier, que serve tanto, as mensagens de Chico servem tanto para nós, que já estamos um tempo na casa, mas para aqueles que estão iniciando, ou para aqueles que nem conhecem a doutrina. Quantas pessoas seguem os conselhos de Chico? Quantas que nem conhecem a doutrina? São os espíritos nos aconselhando o tempo todo. Está aí, meus irmãos, aberto a todos nós, esses conselhos maravilhosos. Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles vêm buscar a máxima de Jesus, perdoar sempre, acabar com o ódio, porque o ódio faz mal. O ódio faz mais mal à pessoa que odeia do que aquela pessoa que você está odiando. E por que faz mal? Porque os fluidos, porque o magnetismo que ali que está ao nosso redor é um fluido que não vai nos fazer bem, é uma energia que não vai nos fazer bem. Então nós temos que mudar esse campo energético. Está ali o conselho dos Espíritos, através dos ensinamentos do Cristo. Quando ele diz que devemos reconciliar imediatamente com os nossos desafetos. Por que isso? E lá ele nos aconselha. Reconcilia-te agora. Agora é o momento certo. Porque esse irmão pode desencarnar e se tornar um obsessor. Ou você se desencarnar e tornar-se um obsessor. E mais ainda, um dia nós vamos nos encontrar todos nós perante as nossas benfeitorias ou nossos desafetos. Então segue aí os conselhos, que o melhor remédio sempre para nossas aflições, está lá os conselhos dos bons espíritos. Qual é o melhor remédio para nossas aflições? A caridade. Esse é o melhor remédio, que daqui a pouco nós vamos passar até um videozinho aí, e a nossa irmã Luciana vai comentar. Está aí o grande remédio para nossas aflições. Quando você vai às ruas e vai debaixo das pontes, aonde aquele irmão que ninguém quer falar, que ninguém quer ver, que ele é invisível à sociedade, o espiritismo tem que chegar a esse irmão. O espiritismo, o espírita,
Ele é para este irmão que está ali com cheiro ruim, com os cabelos entrelaçados de sujeiras, com as suas unhas sujas. Mas é aí que está, é aí que entra o Espiritismo. É para isso que serve o Espiritismo. Está lá os conselhos dos bons espíritos. Então, meus irmãos, que nós possamos abraçar esses conselhos, que veio lá de Kardec. Kardec foi aconselhado diretamente, porque tinha uma missão incrível, uma missão de divulgar a doutrina, trazer o Consolador prometido. Mas nós temos as nossas missões. Então, aonde nós vamos encostar nossos ombros? Nos conselhos dos bons espíritos e nos conselhos do nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual. Mas Sérgio, ele não fala comigo. Fala. Entre em comunhão com ele, que ele vai falar com você aqui dentro. E você vai entender o que é necessário para sair dessa situação de desânimo, de tristeza, de acomodação. Que a paz do nosso Jesus continue entre a gente. Obrigado, Sérgio. Eu vou colocar aqui um vídeo que a Luciana pediu para a gente colocar, né, sobre o estudo, e ela vai comentar depois sobre a caridade. Tá? Luciana, só me confirma se o vídeo está saindo o som, tá? Se puder, por favor. Have a seat. I'll bring him right out. Hey, watch where you're going, man. Oh, so sorry. You know how expensive this suit is? Much more than you can afford. Probably right. I'm really sorry, sir. Some people. Anyway, let me get 3 slices of cheese. We have a 5 for $5 deal if you want to add 2 more. Yeah, sure. Why not? Great. Have a seat. I'll bring him right out. What the heck? Okay, 5 slices of cheese. Great pizza, right? This is unbelievable. Unbelievable. Really? You're gonna take the last slice of pizza? Oh. Okay. There you go. That is disgusting. What is wrong with you? You know what? You should be ashamed of yourself. You should go out and get a job instead of eating other people's food. Here's your pizza, sir. No, you already dropped mine off. Oh, that was his pizza. He ordered the same thing. Oh my God. That was your pizza. Yes, it was. I'm so sorry. That whole time, I thought you were eating my pizza. And then you split that last slice in half. But why? Well, may not have much, but I'm always happy to share. I shouldn't have been so quick to assume.
please have some of mine. I'm more than happy to share. Bom, eu não sei se todos já assistiram, né, esse vídeo, mas quando peguei esse tópico para ler, eu me lembrei muito dessa passagem, né, desse vídeo que eu vi nas mídias sociais, né? E, assim, é uma reflexão para a gente, né? É para a gente pensar não só no julgamento, né, que a gente faz, no julgamento pré-concebido do outro, né? Mas para a gente refletir também numa palavra, né, que esse irmão que estava ali mais mal vestido, né, que ele fala, quando é questionado por que você dividiu a sua última pizza comigo, e aí esse irmão fala, porque eu fico feliz em compartilhar, né? E a caridade é isso. A caridade, ela é compartilhar, né? É você dividir o pão, é você dividir o ombro amigo, é você poder ter atitudes que auxiliem, que ajudem o próximo, né? Então, muitas das vezes no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não para pensar, né? De que maneira eu poderia ajudar o próximo? De que maneira eu poderia estar sendo uma pessoa caridosa, né? E a gente pensa em fazer grandes coisas, né? Ter atitudes enormes. E às vezes você dividir um pão, né? Porque a caridade ela tem muito isso, né? Às vezes a gente se desfaz daquilo que está sobrando, né? Que é também, né? Quando você doa, não está cabendo mais aquela roupa, eu vou, né, fazer uma caridade, vou doar. É uma caridade, sim, é importante, né? Mas quando você compartilha só aquilo que você tem com o outro, isso é, assim, espetacular, né? Porque ali nessa cena, quer dizer, só tinha a última fatia, né? E ele dividiu a última coisa que ele tinha, né, da pizza. Então, assim, é você compartilhar a única coisa que você tem, né? E que é difícil, porque a gente ainda não alcançou, né, esse nível, né? A gente ainda é muito apegado às coisas materiais. E nesse último item que fala do livro, Fora da Caridade Não Há Salvação, foi um pensamento, né, que foi colocado nesse livro, que foi um pensamento íntimo de Kardec, né? E aí foi achado num documento, foi publicado aqui nesse livro, no Obras Póstumas. E aí Kardec, ele fala que ele, em vários momentos da vida dele, ele foi uma pessoa que pensou no outro, né? Ele fala que vários passos ele fez para trazer um benefício para o próximo, para ajudar o próximo. Tem um trecho aqui desse item que ele fala assim: a ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros para que nos desculpem também, a fim de podermos dizer como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, caso se me ofereça ocasião para isso. É assim que entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, porém, compreenderia a que nos prescrevesse que pagássemos o mal com o mal. Então, Kardec, nesse último tópico, ele sintetiza para a gente, né, que a gente não deve julgar o outro, né, que a gente não deve atirar a primeira pedra, né, porque todos nós somos cheios de erros, cheios de pecados, né, cheios de falhas, né, e sim perdoarmos, né, estendermos a mão, nos colocarmos no lugar do outro, né, para que a gente possa ter empatia, para que a gente possa entender, né,
por que razão aquela pessoa tomou aquela atitude. Então, me lembro muito também de Bezerra, né, que tinha lá aquele seu anel que representa, né, de formatura que representava muito para ele. Quando foi preciso, ele ofereceu, sim, para ajudar o próximo. E assim a gente vai tendo vários exemplos, né, na nossa jornada aqui terrena, de pessoas que não que não perderam tempo, né, em ajudar o próximo, né? Hoje em dia a gente pensa, a gente liga a televisão, a gente tem o noticiário, a gente tem as mídias sociais, a gente vê que essa pandemia ela trouxe também muito trabalho no bem, né? Foram perdas, né? Imensuráveis, né? Foram sofrimentos incalculáveis, mas a gente vê também muita gente agindo para tentar amenizar a dor do outro, né? Para tentar fazer com que o outro ele possa, de uma certa forma, receber um conforto, nem que seja material, né? Então, a gente vê várias campanhas, a gente vê pessoas formando grupos, tentando, de uma certa forma, angariar, né, mantimentos para aquelas pessoas com mais dificuldades financeiras, enfim, mais desfavorecidas. Então, muita coisa boa a gente pôde ver nesse sentido, né? Das pessoas agindo, colocando a mão na massa. Então, é isso que o Espiritismo traz para a gente, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? A gente entender o momento do outro e agir, né? A gente poder usar aí a caridade, né? Como meio, como veículo de amor ao próximo, né? Da gente poder transmitir esse sentimento que Jesus transmitiu a todos nós, né? Então, no Evangelho tem uma passagem também, no capítulo 15, que fala da caridade, né? Que não há salvação, fora da caridade não há salvação. E aí no item 3, o Espírito fala: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, gente, essa recomendação aqui é para todos nós, né? Independente de classe social, né? Independente, eu tenho uma situação favoravelmente, né? Boa, né? Materialmente falando. Não, eu não tenho, porque muitas das vezes a gente vê, às vezes, as pessoas mais humildes ajudando as outras, né? Então, Jesus não colocou condição, né? Ele simplesmente disse, olha, o caminho é esse, fora da caridade não há salvação. Então, é para a gente retribuir o mal com o bem, é para a gente retribuir o bem com o bem, né? É sempre a gente estender a mão, é a gente não julgar o outro, né? E nesse vídeo, embora, né, tenha sido o rapaz lá que comprou a pizza primeiro, ele tenha sido alvo de um julgamento por estar mal vestido, é interessante, né, quando ele fala que ele fica feliz por compartilhar. E é interessante também quando o outro se arrepende do que fez, né? E resolve compartilhar a pizza dele também. Né? Então, como o exemplo, ele arrasta multidões, né? Como o exemplo, ele envolve as pessoas, né?
Então, às vezes, foi nesse pequeno vídeo, né, serviu para ilustrar para a gente que, às vezes, é necessário a gente vivenciar situações para aprender, né, com os próprios erros e ter a humildade de reconhecê-los, né, e não mais errarmos, pelo menos naquilo, né? A gente erra em outra coisa, mas naquilo a gente, pelo menos, aprender, né, e não errar mais. Enfim, é para a gente poder refletir, né, e deixar essa pergunta, né? Até que ponto eu estou praticando a caridade, né? Então, essa é a mensagem aí do capítulo, do item, né? Que ficou aí para encerrar o estudo. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha servido para ilustrar esse tópico. Então, Luciana, temos aqui alguns comentários sobre o seu estudo aí, sobre a caridade. Tá? Se você quiser ler e comentar, vou postar aqui o primeiro da Selma Trigo. Estamos numa fase da necessidade de uma visão mais profunda da caridade. Para isso é preciso ter olhos de ver, que é o olhar espiritual. É isso aí, a gente precisa mesmo ter olhos de ver, né? Infelizmente, julgamos pela aparência, temos que evoluir muito. A todo momento, né? A gente faz julgamento, né? Às vezes pela aparência, né? Às vezes a pessoa olha de um jeito, a gente já olha meio esquisito. Um fato chama atenção: o cuidado da espiritualidade ao orientar e atualizar Kardec. E ele livre dos melindres e vaidades, demonstrando sua humildade e se reconhecer uma ferramenta de luz. É isso, realmente, eu acho que essa palavra, né, os melindres, né, a gente deixar de lado, né, porque às vezes também a gente tem um pouco de, não vou expor isso para parecer que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, a gente tem que expor, né, porque o bem, ele precisa ser também exposto, né, ele precisa ser visto, né, ele precisa ser notado para que as pessoas, né, sigam esse exemplo, né? Então, assim, você se reconhecer como um ponto de luz, não ter esse melindre, essa coisa assim, não quero ser, né? Acaba que você também não ajuda a divulgar um pouco, né, a importância da caridade, né? A gente tem que mostrar, sim, tem que envolver as pessoas, tem que, sabe, abraçar a causa. Eu acho que a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê que as coisas ruins, elas sempre têm uma visibilidade tão grande, e a gente precisa mais, né, colocar o bem também em visibilidade, né? Também colocar ele assim, né, notável. A caridade é o exercício da superação do egoísmo, exatamente, né? A gente precisa trabalhar muito, né, na gente, né? Mas eu acho que foi o que eu falei, a gente começar a doar aquilo que está sobrando já é um passo, assim, fundamental, né? Porque às vezes a gente nem isso faz, né? A gente vê tanta coisa assim que você olha, pensa, vou emagrecer para doar essa roupa, aí não emagrece nunca. Fica sempre naquela esperança, né? O pé não adianta, que não encolhe nem cresce, né? Então, assim, às vezes falta mesmo a gente se organizar, sabe? Colocar uma meta, né? Assim como eu boto uma meta, vou trocar de carro tal ano, vou fazer tal curso, vou fazer. A gente tem que colocar uma meta também. Esse ano eu vou tentar ser mais caridoso, vou tentar mensalmente fazer uma limpa no meu armário, ver o que eu posso doar, montar sempre uma cesta, nem que seja com 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de arroz e doar em alguma instituição, em algum local, em algum abrigo. Enfim, a gente colocar metas possíveis que a gente possa se cobrar, né? Não é fazer o impossível que a gente sabe que não vai conseguir alcançar ainda, mas pelo menos a gente colocar metas possíveis, né? E com isso envolver a família, envolver os filhos pequenos, né? Foi no Natal do ano retrasado, eu fiz uma campanha no meu trabalho, e eu estou falando isso sem melindres, tá? Não é para parecer que eu sou melhor que ninguém, é só para botar como exemplo e servir de exemplo também para a gente fazer mais vezes. Eu fiz uma campanha lá, né, no meu trabalho, para doarem um brinquedo de menina e um de menino. E aí todos, né, muita gente, nossa, fiquei muito feliz que muitas pessoas aceitaram, sabe, toparam a ideia, e aí o abrigo daqui de Campo Grande, entrei em contato, vi quantas crianças eram, mais ou menos a faixa etária, consegui organizar,
E no dia de entregar, eu fiz questão do meu filho, que na época tinha 2 anos e meio, ir comigo, sabe? Com meu esposo, a gente poder junto estar mostrando a ele a importância daquele ato. Tudo bem, ele queria abrir os brinquedos, brincar também com as, né? Mas, assim, ele poder entender aquela atitude, porque é de criança, né, que a gente começa a envolver, né? Então, a importância da gente, nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos da vida, a gente poder envolver as pessoas da casa, envolver as famílias, fazer campanhas, né? Na creche dele, agora está parado, mas na creche dele sempre tem campanha também para ajudar algumas instituições. Eu sempre divulgo nos grupos da família para poder o pessoal ajudar. A gente ser uma corrente, né? A gente poder ser um foco ali. Não que a gente vai mudar, né? Mas assim, tudo, né? Mas se cada um conseguir fazer a sua parte, com isso, arrastar mais um, com certeza um dia a gente vai chegar, né, lá como Jesus nos ensinou, né? Com Na certeza. caridade. E a caridade moral também, né? De você dar um Exatamente. sorriso, de dar um abraço, né? De escutar, né? De ouvir, de falar uma palavra amiga, né? Isso a gente pode fazer diariamente, de contribuir dentro de casa, pela nossa própria família, de perdoar, né? Então a gente pode fazer isso diariamente. E Paulo de Tarso, ele compreendeu bem essa questão da caridade, né? Então ele colocou lá na primeira carta aos Coríntios que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém a maior delas é a caridade. Então Paulo, ele compreendeu bem, né, que sem caridade, como Kardec coloca, não há salvação, né, que a caridade é exercício desse amor, é o amor em movimento. E quando a gente exerce o amor em movimento, a caridade real, a gente vai trabalhando todas as virtudes dentro de nós. A humildade, a simplicidade, todas as virtudes, o desapego, né? Então, através da caridade, independente de religião, independente até se a pessoa tem ou não religião, mas é através do exercício da caridade que a gente vai encontrar, né, esse bem, né, esse bem que vai nos conduzir à nossa felicidade, à nossa, entre aspas, salvação. E a gente pensa assim muito no bem que a gente está fazendo ao outro, né? Mas é um bem tão grande que a gente nos faz, né? É um bem tão assim grandioso que a gente faz, né? Que a gente quando sai faz um bem para o próximo, a gente sabe, sai com o coração leve, né? Sai tranquilo. É como você falou, não precisa ser a caridade material, mas quando você dá uma palavra amiga, né, no momento difícil, ao invés de você levar mais discórdia, você levar, né, uma palavra de conforto, uma palavra apaziguadora, isso tudo te faz mais leve, te faz uma pessoa melhor, com certeza. Humberto, eu queria falar só uma coisa também, que a gente aprende muito na doutrina espírita, que a caridade também é um exercício. Como tudo na vida é um exercício. Como a Luciana falou, às vezes nós temos lá as assistidas na casa espírita, e a gente, às vezes, nunca fez nada, nunca se doou para nada, nunca ajudou em nada. Aí a gente vai lá na listinha, vai ver o que está sobrando na nossa casa, e o que está sobrando a gente leva para as assistidas. Então, nós já começamos a exercitar a caridade. Mas isso aí ainda não é a caridade, mas é um exercício da caridade. E o tempo a gente vai fazendo esse exercício, vai sempre doando aquilo que está sobrando na nossa casa. E um dia, a gente é pego de surpresa da seguinte forma. Vem um aviso: olha, estamos precisando de feijão para completar as cestas das assistidas. Aí eu vou lá na minha despensa, pego 1 quilo de feijão e levo para as assistidas. Aí depois eu me perguntei, caramba, eu nem vi se estava sobrando. Então, é assim que as coisas funcionam. Não vai existir um milagre. A Luciana falou bacana, o Sérgio falou bacana, o Humberto falou bacana, a partir de amanhã eu vou ser caridoso. Não vai ser assim. Nós temos que exercitar. É no dia a dia, é no sorriso, é no abraço, é no aperto de mão, é emprestar um ouvido e doando aquilo que sobrou. E daqui a pouco a gente é pego de surpresa, que a gente não quer mais simplesmente levar os alimentos, a gente quer também fazer a sopa das assistidas, a gente quer ajudar
numa profissão daquelas assistidas. A gente quer conviver com os problemas daquelas assistidas e tirá-las daquele ciclo de necessidade. É assim que a gente exercita. E só para completar o que o Sérgio colocou, e a gente não ter também aquela... que às vezes surge uma certa preocupação, né? O que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Eu já passei por uma situação dessa, né? Que eu fui na farmácia e tinha uma moça com uma bebezinha no colo na porta da farmácia. E aí ela queria um pacote de fraldas. E aí quando eu fui pagar no caixa a fralda para ela, a moça do caixa falou assim, eu, se fosse a senhora, comprava um pacote mais baratinho, porque ela vai ali na esquina e vai vender. Aí eu falei, olha, primeiro, eu não vou comprar mais baratinho, porque eu posso comprar uma melhor, e para o meu filho eu dava dessa, né? Então, assim, eu acho que, levando isso em consideração, o que eu quero para ela é o que eu quero para o meu filho, né? Que eu desejo para aquela criança. E segundo, se ela vai vender, ou se ela vai jogar fora, ou se ela vai dar para outra pessoa, isso já não é um problema meu, né? Então, porque às vezes a gente fica até com medo de fazer caridade, né? Porque a gente fica com medo, não vou dar, porque vai ali... Não, eu estou dando para comprar um prato de comida, né? Tem pessoas que preferem pegar e comprar e dar, né? O prato de comida. Mas eu digo assim, no sentido assim, às vezes a pessoa fica com receio, até de fazer o bem, né? E aí o que importa, gente, é a nossa consciência, é o que a gente procurou fazer para ajudar. Agora, aquela pessoa também tem o seu livre-arbítrio, né? Enfim, cada um age, né, conforme a sua consciência. E é isso, é a gente tentar agir da melhor forma que a gente puder, de acordo com os nossos princípios, de acordo com a moral que foi deixada por Jesus, né? E é isso que importa. Show. Está na nossa hora de fazer a nossa oração. Tem um comentário aqui da Selma, né? Que devemos fazer a nossa parte e a parte do outro é com Deus. Exatamente. Né? Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos, né, mais a segunda-feira de estudos. Convidamos a todos também a participar da próxima segunda e desejamos a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Então, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, mestre amigo e amado, elevamos o pensamento em gratidão pela vida, pela oportunidade de estudar, de estarmos reunidos entre amigos, de estarmos estreitando os laços de amizade, de fraternidade, da oportunidade de ampliar a nossa visão, o nosso entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos, e com isso, Senhor, termos as ferramentas e a oportunidade de modificarmos hábitos, de construirmos virtudes e de nos desenvolvermos como espíritos. Rogamos ao Senhor que possa amparar a cada coração, aliviando as dores e renovando a esperança, a paz e o bom ânimo. Que a paz esteja com todos e que nós estejamos contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, meus amigos. Fiquem em paz.